Olá, Igreja do Senhor, povo santo separado do Senhor, família. Deus abençoe a sua vida. Mais um dia aqui, o último dia do nosso estudo bíblico, quinto dia, para nós estarmos aqui terminando a leitura da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Deixa eu contextualizar você. Ao longo da semana nós viemos falando, e vendo aqui tudo aquilo que Paulo está nos ensinando através dessa palavra, através dessa carta. Ele começa com as saudações, fala sobre as orações que tem tido por Filemon e sua família e a igreja que estava sendo, que era plantada lá na casa, inclusive de Filemon, lá em Colossos. Então, ele vai falar sobre tudo isso e depois ele começa a falar de um personagem muito importante que é Onésimo. Onésimo, quem era, como nós já vimos ao longo dessa semana, Onésimo foi escravo de Filemon. Filemon era senhor de escravos e um desses escravos, que é o Onésimo, ele teve um deslize, ele roubou Filemon e ele fugiu. Nessa fuga, de alguma forma, ele se encontra em uma das prisões que Paulo esteve, ele se encontra com Paulo. Paulo fala do Evangelho de Cristo para ele, aquele homem tem um encontro pessoal com Jesus e ele tem a sua vida transformada. E agora Paulo começa a falar desse personagem, Onésimo, acerca da transformação dele, dizendo que agora ele não é mais inútil, fazendo ali, como eu falei, um jogo de palavras, porque Onésimo significa útil. Então ele fala, olha, ele agora não é mais inútil, ele agora é útil, tanto para você quanto para mim. E Paulo entrega esse homem, na verdade, nas mãos de Filemon. Mas entrega em que condições? Não para que Filemon tenha ele agora mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. E isso é fantástico, porque fala do perdão, fala do amor, fala do cuidado, do zelo que nós precisamos ter um pelos outros. Então, meus irmãos, hoje nas considerações finais dessa carta, eu quero estar lendo a partir do versículo 17, estaremos lendo até o versículo 25 e vamos entender aí o final dessa história, o final dessa carta, para que Deus possa continuar ainda falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Lembra que nós já falamos isso no vídeo passado? Ontem, nós falamos exatamente isso, porque Paulo estava falando, olha, receba como se estivesse recebendo o meu coração. Ou seja, ele chama Onésimo de filho, ele fala que ele teve a oportunidade de gerar em uma das suas prisões este homem de Deus e que agora ele estaria enviando para Filemon, e ele fala, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou, olha só, se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Paulo, ele é fantástico, É uma liderança firme, uma liderança forte, uma liderança responsável e um líder que se preocupa com os seus liderados. Naquele momento, Onésimo é liderado de Paulo. E quando Paulo diz, olha, estou entregando a você não agora para tratá-lo como escravo, mas tratá-lo agora como irmão em Cristo, como um cooperador dessa grande e maravilhosa obra que está sendo feita nesse lugar, eu quero ainda dizer o seguinte, se ele te deve alguma coisa e se algum prejuízo ele te deu, ponha na minha conta, porque eu estou escrevendo de próprio punho, eu pago. Observa, querido, que Paulo é do tempo, assim como muitos de vocês que estão me ouvindo agora, somos do tempo em que a palavra ela valia muito mais do que a nossa assinatura. Você não precisava assinar, não significa que a assinatura não valia nada, mas você não precisava assinar. A tua palavra já era o bastante. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu pago, eu estou escrevendo de próprio punho. Ou seja, ele está se comprometendo com a dívida de Onésimo. Ele se compromete com a vida e com a dívida daquele liderado dele. Então, irmãos, é algo que nós precisamos aprender, honrar aqueles que nós também lideramos. Muitas vezes nós somos patrões ou somos líderes, nós queremos ser honrados, mas na verdade falta também em nós o desejo de honrar aqueles que nos apoiam, aqueles que nos ajudam, aqueles que impulsionam a nossa caminhada.
Então, que nós possamos olhar para as pessoas de uma forma diferente. E aqui o que ele está dizendo é isso, ele está falando, ó, eu pago a dívida dele. E ele falou, ainda diz o seguinte, eu acho interessante isso aqui, ele fala assim, olha, para não dizer que você me deve a própria vida, né? Isso aqui eu achei fantástico. 20, ele diz assim, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Simples, né? Quando você está em Cristo e alguém te pede alguma coisa, é diferente. A sua atitude ela vai ser de abençoar além daquilo que a pessoa está pedindo. Ou pelo menos deveria ser. A nossa atitude deveria ser como aquilo que Paulo enxerga em Filemon. O que Paulo enxerga em Filemon? Que Filemon está sendo pedido algo a Filemon. Mas ele acredita que Filemon, sendo um dos líderes da igreja, sendo um servo de Deus, sendo um cristão verdadeiro, ele vai além. Ele vai fazer além do que aquilo que ele está pedindo. Mas essa é uma certeza, essa não é uma dúvida, não é um achismo de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então, Paulo tem uma certeza porque ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com um servo do Senhor. E um servo do Senhor, ele precisa ser diferente. Um servo do Senhor, ele precisa fazer a diferença, ele precisa ir além. Então, se alguém fala em amor, o servo de Deus tem que amar ainda mais. Se alguém fala de perdão, o servo do Senhor precisa perdoar ainda mais. Simplesmente porque somos imitadores de Cristo. Simplesmente porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, se a gente lesse João antes de saber do sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício de Jesus naquela cruz, seriam apenas palavras jogadas ao vento. Mas não, você vai observar que Jesus deu a vida, ele se entregou por nós, ou seja, ele foi além, entende? Então, quando um servo do Senhor, que é imitador de Cristo, ele precisa ir além nas suas atitudes, para que possa verdadeiramente mostrar para esse mundo a diferença entre aquele que é chamado e aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, isso é fantástico também, espero poder ser restituído a vocês. Paulo, inclusive, ele tem a certeza de que as orações de Filemon vão surtir um efeito, ou já estavam surtindo efeito extraordinário em sua vida. A ponto dele ter a certeza de que ele seria solto, lembra que ele está em prisão domiciliar em Roma, quando ele escreve essa carta? Então, assim, a certeza que ele tem é de ser liberado e que ele possa estar indo a Colossos visitar Filemon, sua família e aquela igreja. Então ele diz, olha, eu tenho certeza que as suas orações têm surtido efeito e pode preparar um quarto aí para mim, prepara um aposento para mim aí, porque muito em breve eu estarei aí com vocês. Essa certeza é a certeza que nós precisamos ter enquanto cristãos, de que o tempo de Deus, ele é perfeito e todas as coisas irão acontecer de acordo com a vontade do Senhor, pois ela é boa, perfeita e agradável. Ele continua dizendo aqui no versículo 23, ele fala, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Irmãos, observa que Paulo não está sozinho, ele está ali juntamente com outras pessoas, presos. Talvez, no caso aqui, apenas pelo que o texto está dizendo, Epáfras ele está preso com Paulo. Ele diz, meu companheiro de prisão. Apesar dele estar preso em prisão domiciliar, ele tem ali um companheiro de prisão. Os outros, que são Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, eles são ali cooperadores. Como eu disse no primeiro vídeo, o Paulo, ele tinha a possibilidade de receber algumas pessoas, alguns cooperadores. Isso significa que mesmo preso, a obra não parou. Que mesmo preso, o inferno não conseguiu parar o trabalho de Paulo e os seus cooperadores. Então,
que isso sirva de lição para todos nós. Muitas vezes nós achamos que estamos presos em algum lugar. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, achamos que estamos presos, mas na verdade não. Como eu tenho dito desde o início dessa semana, nós estamos vivendo aí, nesse tempo, nesse mês, o mês de missões, a campanha de missões estaduais. E além de participar, né, com a sua ajuda, com a sua oferta, eu quero te encorajar a participar, fazendo com que o ID, né, continue acontecendo mesmo pelas suas redes sociais. Que você possa ser alguém que propague a palavra de Deus, que propague o Evangelho de Cristo, mesmo estando em casa. Porque Paulo não deixou de falar, Paulo não deixou de orar, Paulo não deixou de buscar as pessoas, Paulo não deixou de ganhar almas, porque estava em prisão domiciliar. Pelo contrário, ele estava ali preparando pessoas, ele estava ali enviando pessoas, ele estava ali buscando o amor e o perdão uns para com os outros, para que a obra do Senhor continuasse a todo vapor, a pleno vapor. E que Deus possa fazer com isso na minha vida e na sua vida também. Quero agradecer essa semana por você estar aqui conosco e Deus abençoe a sua vida. Até a próxima vez, onde estaremos com mais um estudo bíblico aqui. Com certeza, né, será edificante para mim e para você. Fica na paz e Deus abençoe.